E aí, sagitarianos, vamos para a leiturinha de vocês. Espero que vocês estejam bem. Lembrando que essa leitura é geral, atemporal e sem tema definido, válido para você que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Sagitário. Não precisa forçar nada para a energia de vocês. Se fizer sentido, show. Se não fizer sentido, tá tudo bem também, tá? Pós-corte, nós temos a Caridade aqui no fundo do Delfos. Muito boa sorte a todos os sagitarianos. Que venha a mensagem que tiver que vir. Por favor, mensagem para os sagitarianos neste momento, neste dia, o que vem aí. A tempestade, vamos com calma. Eita, já virei mais duas. A felicidade. A mensagem importante, tá vendo que é só ir com calma? A inocência, falta mais uma, deixa eu pegar mais uma aqui. Sagitário. Em suas mãos. Deixa eu tirar, mostrar certinho, que parece que é a outra. No fundo, nós temos amor familiar. A indiscrição, música celestial. Vou pegar mais uma, por favor. O que é isso aqui? O que a gente tá falando? A intuição. No fundo, nós temos amor fugaz agora, tá? Meus queridos, tem alguma coisa aqui pra acontecer, ou já aconteceu, que é muito do nada, tá? A tempestade, ela me lembra muito a energia da torre, né? As tempestades, elas são temporárias, mas normalmente elas vêm assim, né? Um furacão. Deixa eu só dar um golinho aqui, no meu copinho velho. Elas vêm como um furacão, né? Então, assim, de uma forma bem inesperada. Por mais que hoje nós tenhamos tecnologia, né? Pra antecipar, mas vocês estão entendendo, né? A analogia da coisa. E é uma coisa que vai ser muito boa. Inclusive, alguns têm uma certa intuição sobre isso, tá? Pode não ser uma intuição muito clara, para alguns é clara sim, porque ela veio embaixo da mensagem importante. Então, assim, a intuição de você já tá pipocando, sinalizando, mesmo que alguns não acreditem, tá? Que alguma situação aqui vai vir. Quando a gente fala de amor fugaz, pode ser, sim, sobre relacionamento amoroso. Meu Deus, eu não acredito nisso, não. Agora que eu vi o fundo, ó. Proteção angelical, reconciliação. Enfim, porque eu já não aguento mais esse assunto. Mas vamos lá, vamos seguir, que eu sou uma mensageira apenas, né? Pode ser sobre, sim, relacionamentos que se foram, né? E voltam, de alguma forma. A gente vai entender o que isso traz, tá? Nesse primeiro momento, parece algo que deixa vocês felizes, enfim. Mas nem sempre tudo que nos deixa felizes, de fato, é bom, né? Não estou querendo agorar, tá? Mas vamos com calma, porque às vezes as cartas vêm aqui e detonam tudo depois. Mas enfim. Pode ser, sim, sobre relacionamento, como pode ser sobre outras situações perdidas, tá? Relacionamentos esses entendam também que não somente amorosos, não somente sexuais, mas amizades, familiares, faz as pazes. E também pode, sim, falar sobre questões de projetos, trabalhos, tá? Que vocês meio que não esperam, enfim, ou pensavam que tinha sido perdido, que... Sabe aquela coisa de quando você se inscreve, às vezes, numa vaga, e aí... Até você pode passar pra entrevista, ou até mesmo nem chegou a fazer entrevista, tipo, só... E aí, do nada, depois, a empresa te chama de novo pra uma nova oportunidade, enfim. Também pode ser isso, tá? Vamos entender aqui com o tarô. Deixa eu dar uma embaralhada que eu esqueci. Mas como eu falei, alguns já estão tendo sinalização da própria intuição, mesmo que eu esteja pegando que, por mais que a mensagem possa ser clara, né, uma mensagem importante aqui, tem muita gente que não tá acreditando. Não sei porque isso aqui é pertinente de falar, tá? Deixa eu só... Que o barulho... Eu tô com uma dicção completamente estranha. Não só hoje, né? Desde sempre. Mas eu tô trocando as palavras. Em vez de falar tarô, tô falando barô. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas vamos lá. Deixa eu dar... Ó, o 4 de paus virou. Vamos com calma. Calma, gente. Página de espadas. Tá vendo? Mensagens, mensagens. Calma, vamos lá. Sagitário. O eremita, energia de virgem. O eremita simboliza afastamentos, né? Períodos distantes. Períodos esses que às vezes podem ser longos, penosos, tá? O número 9 pode representar 9 meses, 9 anos, 9 semanas. 9 anos é foda também, né? Já pensou a pessoa aparecer 9 anos depois. Mas enfim, acontece, né? Vamos lá. O que é isso aqui, por favor? Sagitário. Ui! 8 de paus. Carta das mensagens da intuição. Sinais divinos, né? Fogo que cai do céu. Rei de espadas. E Lele, ó. E a lua, tá? Remete muito a passado, enfim, vamos entender. O que mais?
que é que esse rei de espadas vem? 8 de espadas, 5 de copas. Não é mais um. Por que que essa pessoa tá assim? Pra mim é essa pessoa aqui, tá? Tá meio bananada, parece que tá arrependida, tá? O que que é isso? Cavaleiro de copas. Não é mais uma. Foram bem diretos, né? As de ouros, 6 de copas, 9 de espadas. 6 de copas é a carta da saudade, então realmente, gente, estamos falando do passado mesmo aqui, mais uma vez. Horas fala que não vai voltar, horas vai voltar, enfim. É uma leitura geral, não é pra todo mundo, toda hora, todo momento, né? Mas essa pessoa tá meio perturbada da cabeça. Deixa eu só entender aqui uma coisa, porque quando eu pergunto, né, o motivo, veio também o Cavaleiro de Copas e o Seis de Copas. Pode ser a perturbação pela saudade mesmo aqui, tá? E a vontade de falar alguma coisa. Mas eu quero entender primeiro por que que essa pessoa saiu. Porque amor fugaz eu não gosto muito, tá? É aquela pessoa que vai e volta, parece que é ping-pong. Por que que essa pessoa foi embora? Página de copas. 5 de espadas, 7 de espadas. Das duas, uma. Ou essa pessoa realmente ela se sabota, ou ela sabotou tudo aqui, inclusive podendo ter traído, podendo ter sido muito desleal com vocês, tá? Quando a gente fala de 7 de espadas com 5 de espadas, pode ser literalmente traição, traição física, mentiras, enganos, e aquela pessoa sorrateira, muito sorrateira, tá? Porque aqui é a vitória sem honra. Então, às vezes, a pessoa realmente ela fez uma grande cagada. Talvez de uma grande mentira. Eu tô pegando muito essa coisa de uma grande mentira, tá? Página de copas aqui no fundo, por mais que seja um mensageiro, também fala sobre imaturidade. Eu não estou querendo passar pano pra essa pessoa sobre ela ser imatura ou não na época. Porque, né, a depender da idade, a pessoa também ser imatura o tempo inteiro, pelo amor de Deus, né? Eu não sou dessas, eu não passo muito pano, eu falo o que o tarô está me dizendo, tá? Mas assim, sabe, justamente aquela pessoa que parece que não tem maturidade pra falar real, pra falar de forma adequada. Eu tô sentindo um pouco disso, né? A pessoa não mandou a real, ela mentiu, ela enrolou, ela usou. Pra alguns pode, mais uma vez, né, sendo redundante, ter sim traído, tá? Traído a confiança com traição física, né, sexual ou qualquer coisa do tipo. Outras não é uma traição com outra pessoa, mas a traição da forma de lidar, né? Com as faltas de sinceridade, falta de diálogo. Tá me vindo muito forte essa coisa da deslealdade, porque vem um cenário, mas depois ele meio que dá uma apagada, porque, enfim, minha cabeça tá pipocando aqui. Tô tentando até fechar o olho pra ver se eu me concentro, mas, enfim, tá me vindo um pouco disso. Não tão forte a questão da traição física, tá? Mas palavras mentirosas, mentiras que corroeram, sabe? E falta de sinceridade aqui pra muitos. Falta de sinceridade pra muitos. E por isso que talvez esteja aqui, né, um pouco arrependida, olhando pro passado. Explica mais essa sete de espada, 5 de espada. Nem precisa, né, mas eles me entendem. Ó, as de espadas. É sobre fala aqui mesmo, tá vendo? É sobre fala. Ó, 5 de copas voltou. Então tem um arrependimento, tem um lamento. Agora talvez esteja entendendo o que perdeu com essa atitude. Ou com essa falta de atitude, porque o Ás de Espadas é o Ás da verdade. Aqui são duas cartas que, inclusive, falam de mentiras, tá? Mentiras, mais uma vez, deslealdade, apunhalar pelas costas, esconder, ser sorrateiro, falar coisas mentirosas. Se não foi também sobre o que falou, a forma como cortou, como finalizou essa situação foi completamente assim, extrema deslealdade. Quando eu falo desleal, pra mim é pior, tá? Eu falo por mim. Pra mim, deslealdade é muito pior que infidelidade. Porque traição é uma merda. É uma merda. Eu não estou passando pano pra traição. Mas eu acho que ser desleal é um nível muito mais profundo. Sabe? Porque é como se fosse, além de uma escolha, você perpetuar uma deslealdade. Cara, é o fim da picada do caráter pra mim. Entendeu? Da falta de caráter. O povo vai dizer, é a mesma coisa. Talvez pra algumas pessoas seja o mesmo peso, mas pra mim, deslealdade ela é pior. E aqui eu tô vendo muito isso, tá? Seja, mais uma vez, eu vou repetir, tá? Mentiras, falar palavras grosseiras também aqui, querendo não ferir o outro com palavras, ou tudo junto também, tá? Ou simplesmente, tipo assim, a forma como finalizou a coisa foi completamente sorrateira. Imagina ser pego de surpresa. Aqui é a carta do ladrão, tá?
E aqui, inclusive, também é a carta do roubo, das perdas, né? Então, eu também não sei se teve perdas financeiras, mas aqui pra mim é como se fosse perda de paz. Porque, enfim, né? Tanto da dela, mas nesse momento foi da sua. E aí tem um arrependimento aqui. Por que que se arrependeu? Por que se arrependeu? 10 de ouros. Mais uma, por favor. Ó, tem 10 de ouros e a gente tem uma sacerdotisa. 10 de ouros é a carta do casamento, de uma relação boa, feliz. E a sacerdotisa, por mais que ela fale de intuição, ela também é uma carta que às vezes simboliza essa ideia da pessoa que se encaixa comigo, da boa esposa, do bom marido, por mais que, né, seja uma mulher aqui, não precisa ser ligado apenas a esse gênero. Daquela pessoa que eu me conecto, sabe? Que eu me conecto intimamente, porque é aquela coisa. Qual é a palavra, meu Deus? Não é inconsciente, né? Aquela coisa mais do íntimo, aquela energia inconsciente da conexão, entendeu? Por isso que tem muita gente que, inclusive, olha ela como alma gêmea, a ideia de alma gêmea. Eu não sou muito fã desse termo, né? Quem já acompanha esse canal já sabe, então não vou entrar muito nisso. Dá mais uma. 5 de ouros. Tá vendo? Aqui realmente é a percepção. Eu não estou passando pano pra essa pessoa, tá? Porque, mais uma vez, se foi traição, não tô dizendo que vocês têm que ficar uhul. Mais uma vez, tem felicidade aqui pra alguns, tá? Mas é perceber que trocou um 10 de ouros por um 5 de ouros. E pode ser, mais uma vez, a falta que você faz. Se essa pessoa entrou numa relação, pode ser que essa última relação também tenha sido muito pobre, muito podre, muito lixo. Em questão de parceria, de lealdade, tá? Aqui pra mim é uma sensação dessa pessoa perceber que ela foi desleal e talvez esteja pegando pessoas desleais também. Ou agora, mais uma vez, com um certo senso de maturidade, a gente tinha o eremita, né? O eremita, ele fala disso, né? O andarilho sábio. E ele vai ganhando sabedoria justamente por vivenciar as coisas. Ele experimenta na pele. O famoso Chiron, né? Praticamente. Esqueci o que eu ia falar. Voltando. Tentando voltar, né? Melhor dizendo. Foi experienciar aquela coisa da falta, né? De perceber agora com essa maturidade, se voltar, que trocou o 10 por 5. Ou seja, o preenchimento por bosta. Basicamente, tá? E aqui a gente também tem o 8 de copas, ou seja, eu escolhi, né, virar as costas, eu perdi na minha decisão um 10 de ouros, uma boa bolada, de certa forma, a gente falando de uma pessoa aqui, uma pessoa, mais uma vez, leal, uma estrutura onde eu tinha com quem confiar, pra ficar aqui, a Deus dará. Fudida, perdão, a palavra é essa. Ó, rainha de espadas, rainha de ouros, o sol, rei de copas. Eu ia falar, trocou 6 por meia dúzia, mas não. Obviamente não, porque é a mesma coisa, né? Aqui é realmente trocar tudo por nada. E agora tá sentindo falta, e agora tá entendendo o valor que isso tinha, e enfim. O que é que vem aí disso? A força, a energia de leão. 9 de paus, eu imaginei que era isso. Tem uma resistência, tem um medo, né? Obviamente. Inclusive esse medo de vocês, tá? Vocês podem inverter os papéis, eu acho que eu já falei isso. Se vocês entenderem que são vocês que estão aqui querendo procurar alguém depois de tudo que você fez, sem julgamento, né? É bom reconhecer mesmo. Mas tem alguém aqui que vai levantar um pouco a guarda, obviamente, pelo que eu tô vendo aqui, mais do que justo. Mas, 2 de ouros no fundo, ó, o eremita de novo. Mas, os amantes e a estrela. Ainda assim, alguém sente forte conexão, tá? 2 de ouros ele também fala disso, de conexão. Tá vendo que é um 8, né? Aquela conexão que perdura, independente do tempo. Mais uma vez, quando a gente fala de eremita, não sei porque para alguns pode fazer sentido, tá? 9 meses, 9 anos, 9 semanas. E não precisa se apegar exatamente ao 9, porque o eremita, ele também fala desse fim de ciclo, né? Então pode ser o fim de ciclo deste afastamento, já que ele também representa isso, tá? Então, assim, é do nada. Alguns, mais uma vez, têm intuição, outros, mesmo tendo intuição, não acreditam. E se você não tem tanta intuição assim, pode ser que ainda sirva pra você, por mais que pra mim, a maioria que vai servir sente isso. E não é uma coisa de eu quero, não, entendeu? É intuir mesmo, mesmo que inclusive seja chato, tá? Porque ela tem algumas intuições, principalmente quando a gente fala dessas pessoas que nos magoaram, que a gente faz, pô, mas eu não quero essa merda. Eu não tô louca, entendeu? Mas a gente sente. Então, alguns vão restaurar isso daqui, tá? Tanto porque sente essa guiança dessa conexão mais uma vez. E tem muitas pessoas que realmente têm uma conexão aqui ainda espiritual. Mais uma vez, não é porque tem conexão que tem que viver, tá? Ai, porque se é conexão espiritual eu tenho que viver esta merda. Não. É escolha. Inclusive, arcanos
dos enamorados, eles falam disso. A escolha, eu escolho o novo ou eu escolho, inclusive, curar isso como distante, mandando pra merda. Também pode ser uma solução pra muitos aqui, tá? Não é obrigatório. Inclusive, não, o 9 de espadas já tava aqui, né? Então, como eu falei, a situação dessa pessoa tem uma preocupação, tem a realização da perda, tá? E aqui eu tô pegando muito esse 9 de espadas também como esse sofrimento do arrependimento. Não quero e não vou passar pano pra essa pessoa, porque pelo que eu vi aqui, 7 de espadas, 5 de espadas não é legal mesmo, não. Então, tomara que se foda. Tô brincando, né? Cada um sabe o que vai fazer, tá? É isto. De coração, espero que faça sentido e ajude quem precisa. Um beijo. Até a próxima, Sagitarianos.